Boa noite, eu sou Adriana Barros, psicóloga. Boa noite a todos os internautas, todos os amigos internautas que estão aqui nos prestigiando. Nós hoje vamos receber o psiquiatra Denison Monteiro, ele que já foi várias vezes ao programa Tarja Branca. Enquanto a gente não está conseguindo voltar ao estúdio, todas as terças-feiras, às 21 horas, estamos trazendo temas relacionados à saúde e a comportamento. Todos vocês sejam muito bem-vindos. O tema de hoje aborda a quarta onda. Quem não se sentiu mais ansioso nesse período? A gente fez uma enquete para saber se as pessoas sabiam o que era quarta onda. Muita gente não sabe ainda o que é quarta onda e a gente vai falar sobre isso hoje. Quantas pessoas não se sentiram mais ansiosas nesse período? Quantas pessoas não chegaram a deprimir, a desenvolver estresse? As pesquisas mostram o quanto a saúde mental está sendo atingida nesse momento de pandemia. Então, olha, tristeza, solidão, isolamento, medo e dor de perder alguém são sentimentos vivenciados por milhares de pessoas nessa pandemia. A quarta onda, ela faz referência à saúde mental. A saúde mental em seu processo de ter sido impactada pela questão da economia, a saúde mental que traz a síndrome de burnout como uma crescente nos profissionais da área de saúde. Então a gente agora vai conversar um pouco sobre o que a gente deve fazer, que cuidados a gente deve ter. Todo mundo sabe que ansiedade e depressão duplicou. Estresse e ansiedade duplicaram. Depressão teve um aumento de 90%. Como é que estamos cuidando da nossa saúde mental? Sabemos também que em momentos de isolamento, em momentos de pandemia, não tem como não termos a saúde mental atingida. A nossa saúde mental, ela é atingida e também tem pessoas que já têm determinados conteúdos, contextos anteriores, e isso faz com que sejam potentes. Ele aguardando agora o nosso querido convidado, o psiquiatra Denison Monteiro. Seja muito bem-vindo, Denison. Aguardando ele chegar para o nosso bate-papo de hoje. Olha, convidem seus amigos. Eu acredito que esse tema de hoje vai ser um tema que vai ajudar muita gente a lidar com essa situação de pandemia. Denison, querido, primeiro, muito grata por ter aceito mais um convite do Tarja Branca. É sempre bom ter um papo com você, é sempre bom os esclarecimentos que você traz para os nossos amigos internautas. Seja muito bem-vindo e eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos acompanhando, Denison. Olá, Adriana. Boa noite. Muito obrigado pelo convite. É também sempre um prazer, assim, é muito satisfatório conversar contigo, principalmente sobre temas tão interessantes, né, que é o tema da saúde mental. Bem, pessoal, meu nome é Denison Monteiro, sou psiquiatra, sou professor de psiquiatria da Faculdade de Ciências Médicas da UPE e também sou preceptor da residência em psiquiatria lá do Hospital das Clínicas da UFPE. E tem outras atividades de pesquisa e em clínica privada também. Boa noite. Muito bom. E aí eu já estava dizendo para as pessoas que quem é que nesse período, não é? A gente sabe que ansiedade, depressão cresceu muito, transtorno do estresse pós-traumático, síndrome do pânico. As questões de saúde mental faz parte dessa quarta onda. Uma onda que não está declinando, muito pelo contrário, ela está cada vez mais ascendendo. E aí eu queria que você trouxesse um pouco, Denison. Saúde mental, um tema que nós gostamos tanto de conversar e de trabalhar, você enquanto psiquiatra, eu enquanto psicóloga, um tema que está tão atuante no nosso dia a dia, que a gente tem percebido o como tem atingido as pessoas, principalmente em situações de pandemia, que quem já tinha algum transtorno potencializou, e até pessoas que não tinham
se sentiram mais expostas a determinados transtornos. Então, eu queria que você trouxesse logo uma reflexão para quem está nos acompanhando Sim. sobre como é que as pessoas podem começar a perceber que a sua saúde mental precisa de cuidados, porque isso trouxe, acendeu uma luz para a gente, que a gente tem que cuidar muito da nossa saúde mental. Quais são os primeiros movimentos que o ser humano apresenta que a gente pode sugerir que ele cuide melhor da sua saúde mental, Denison? Bem, Adriana, esse é um assunto sem dúvida muito relevante e, de fato, assim, com essa pandemia, é uma situação que, enfim, nós nunca vivemos nessa intensidade e que tem gerado uma repercussão bem significativa na saúde mental das pessoas. Como você já tinha mencionado, aquelas pessoas que às vezes já faziam tratamento psiquiátrico, que já haviam acompanhamento, algumas até que já estavam mais estáveis, por causa de toda essa conjuntura, acabaram alguns piorando ou tendo uma reagudização dos sintomas. E até mesmo pessoas que nunca tiveram assim problemas de saúde mental começaram a ter mudanças emocionais, mudanças de comportamento, sintomas de ansiedade, insônia, justamente por causa desse contexto, que de fato é um contexto que gera muita preocupação em todo mundo. Essa definição da quarta onda também chama muito a atenção. Só para explicar um pouquinho ao pessoal o que é de fato essa questão que a gente chama quarta onda. Alguns estudos eles tentaram traçar um panorama em relação a como a pandemia ia afetar a saúde em geral das pessoas. Então, a primeira onda, que seria, digamos assim, o primeiro impacto, é o impacto direto da contaminação, da doença do coronavírus, dos internamentos. Então, seria esse primeiro impacto. A segunda onda, justamente, seria aquele impacto de doenças que não são coronavírus, não Covid, e que deixam de ser assistidas porque os serviços de saúde estão ali voltados para assistência ao coronavírus. Então, pessoas que têm um infarto, um AVC, ou alguma doença clínica descompensada, acidentes. Então, essas pessoas acabam também sendo um pouco menos assistidas, às vezes porque evitam a todo custo procurar uma emergência, ou porque justamente os serviços estão ali lotados com pessoas que estão procurando por causa do coronavírus. Aí a terceira onda em relação à saúde são aquelas doenças crônicas, que também vão acabando deixando de ser cuidadas, porque os serviços também começam a, digamos assim, estar menos preparados, porque estão se voltando para o coronavírus. Por exemplo, pessoas que fazem acompanhamento regular para diabetes, para pressão alta, para doenças renais. Então, essas pessoas também começam a deixar de frequentar os tratamentos clínicos, os consultórios fechados, os postos de saúde também muito voltados para a questão do coronavírus. E aí, a quarta onda, que é justamente o que a gente está conversando hoje, são os transtornos mentais reagudizados ou, digamos assim, os quadros novos, que sofreram o impacto de toda a conjuntura da pandemia, do isolamento, do medo, às vezes da questão de ter perdido um ente querido pela doença, ou de ter sofrido algum tipo de estigma por estar doente também. E sem falar que os próprios serviços de assistência à saúde mental acabam ficando um pouco comprometidos durante a pandemia. Então, muitos consultórios fechados, alguns profissionais ainda estão com dificuldade de se adaptar aos teleatendimentos, alguns pacientes também. Então, por isso que a gente fala que é a quarta onda, que na verdade a gente considera a quarta onda como se fosse a última, mas a gente vê que as coisas são meio concomitantes, assim, acontecem meio que ao mesmo tempo. Então, desde o início, assim, acho que do primeiro mês da pandemia, a gente já começou a perceber o aumento dessa demanda e, de fato, as pessoas muito preocupadas com tudo. Muito bom. Excelente explanação, Denison. E uma coisa que eu queria tua opinião, eu tenho percebido que a síndrome do burnout aumentou muito em profissionais da área de saúde, muito. Muitas pessoas que já foram afastadas dos seus locais de trabalho, porque tem pressão, um esgotamento profissional no profissional de saúde, no médico, no enfermeiro, as pessoas que estão na linha de frente,
cresceu vertiginosamente. Saiu na revista Exame que ansiedade e estresse teve 100% de crescimento e depressão cresceu 90%. Como é que a gente pode, como é que as pessoas que estão nos escutando podem perceber que já está na hora delas procurarem ajuda? Você colocou um tema maravilhoso, que é exatamente a dificuldade de algumas pessoas nesse processo de adaptação, tanto do Sim, profissional, do profissional de saúde, quanto também do paciente, de ter esse teleatendimento, mas a necessidade, que também saiu na pesquisa, que as pessoas que estavam ainda mantendo seus tratamentos psicológicos e psiquiátricos, exercício físico dentro do possível e meditação, sabe, Denis, estavam tendo uma resposta melhor, como se elas estivessem mais blindadas. Como ajudar essas pessoas a perceber que está na hora de procurar ajuda? pois é. Adriana, inclusive, eu posso falar um pouco da minha experiência como profissional e também minha experiência pessoal, do contato que eu tenho com colegas que estão, digamos assim, na linha de frente. Apesar de eu ser psiquiatra e não estar atuando diretamente no cuidado de pessoas com coronavírus, lá no Hospital Oswaldo Cruz, a gente tem montado aí uma força-tarefa para dar assistência aos profissionais que estão no cuidado às pessoas com coronavírus. Então, a gente tem feito até um plantão online, onde os professores da psiquiatria se alternam em horários para receber essas demandas. E a gente vê que as demandas têm sido relativamente crescentes, porque a gente sabe que profissionais de saúde já são profissionais que são mais suscetíveis ao adoecimento mental pela exposição ao estresse, jornais mais extenuantes, às vezes ter um sono prejudicado por causa de plantões. E nesse contexto, isso tem aumentado é, significativamente. Então, a gente vê que mesmo aqueles médicos ou enfermeiros, fisioterapeutas que trabalhavam em serviços como UTI, que, digamos, que já tem ali uma rotina um pouco mais tensa, que eventualmente se deparam com situações muito graves e óbitos, estão sentindo um peso muito maior agora, porque os serviços eles estão sobrecarregados e, eventualmente, no mesmo plantão acontecem 3, 4, 5 óbitos e de pacientes que estavam ali há pouco tempo conversando e tudo mais, e aí se agravam. E realmente é uma situação muito frustrante. Também o fato de não poder ter contato com os familiares. Isso gera impacto muito grande nos profissionais. E, de fato, essa questão que a gente chama síndrome de burnout é quando o profissional está tão sobrecarregado que ele começa a perder totalmente ali o prazer no que ele está fazendo, a motivação, ele começa a agir ali como se fosse meio que no automático, começa a ter sintomas de ansiedade, a dormir mal, a ficar um pouco deprimido, a se sentir um pouco distanciado emocionalmente das coisas. E, sem dúvida, nesse momento eles estão, digamos assim, expostos a um risco muito maior do que já estariam em outras situações. Então, o que a gente sempre recomenda é que quando o profissional estiver percebendo que está, por exemplo, se sentindo esgotado, ou percebendo que o trabalho ali já está sendo, digamos assim, uma sobrecarga muito grande, que ele está se sentindo distanciado emocionalmente das pessoas, que ele está fazendo as coisas meio que por fazer, sem aquele prazer que, em geral, as pessoas têm em trabalhar, acho que vale muito a pena procurar ajuda, porque justamente, mesmo quando a pandemia ela passar, que a gente espera que isso aconteça logo, a gente vai ter, digamos assim, as sequelas emocionais, tanto das pessoas em geral, como dos profissionais. Sem dúvida, isso infelizmente vai ser uma realidade, né? Então as pessoas passam por um período de estresse muito grande, inclusive pode ser até gatilho para quadros de estresse pós-traumático, de ver uma situação de tensão muito grande, de, querendo ou não, o profissional também ele se sente um pouco suscetível a adoecer fisicamente. Então, tem vários colegas médicos que estavam trabalhando em UTI, aí que pegaram coronavírus e passaram por situações de realmente ter receio em relação aos próprios familiares. E, às vezes, as pessoas acabam esquecendo um pouco de se cuidar, né? Médicos, enfermeiros, já são pessoas que, às vezes, negligenciam um pouco a própria saúde, às vezes por uma certa questão de, digamos assim, de se doar e acabar se doando muito ao trabalho e não prestando muita atenção em si, né?
questão da atividade física, da meditação, da terapia, acaba sendo um pouco deixado de lado. Eu acho que nesse momento é algo que a gente tem que prestar muita atenção. Excelente colocação, até porque uma das características da síndrome de burnout é exatamente essa, quando o profissional ele se doa tanto à profissão que ele se esquece dele. Então ele fica muito mais suscetível a esse processo de esgotamento emocional e de desestabilização. Um outro ponto que eu gostaria de colocar com você, Denis, é que eu tenho sentido, a gente sabe como as pessoas estão mais solitárias, elas estão vivenciando muito a pandemia do medo, eu tenho falado muito sobre a pandemia Sim, do medo, e na sim. verdade a dor da perda dos seus entes queridos. Milhares de pessoas ou estão vivendo o medo de perder, ou estão vivendo a própria perda. E mesmo assim, muita gente não conseguiu enterrar os seus entes queridos, não conseguiram velar, melhor dizendo, os seus entes queridos. E esse luto não tão bem, essa vivência simbólica não tão bem vivenciada, ela também vai trazer sequelas lá na frente. É uma das coisas que eu tenho me preocupado muito com isso. Como lidar com esse luto repentino, muitas vezes não velado, muitas vezes não, esse ritual não vivenciado. Como lidar com essa dor que parece que não vai embora nunca, Deus? Pois é. Eu acho que na nossa civilização ocidental, e principalmente na nossa sociedade latina, a gente tem muito essa cultura do rito de passagem, né, do rito de, digamos assim, do falecimento, e que, de certa forma, aquilo ali é um certo acalento para os familiares quando perdem um ente querido, que tem a cerimônia, tem aquela despedida. E a forma como essa pandemia ela veio, tira muito isso das pessoas. Então, além da questão da pessoa perder alguém que gosta, alguém que ama, não tem a oportunidade de fazer essa passagem, né? Essas, digamos assim, a cerimônia de passagem que traz esse conforto. Claro que a dor, ela sempre existe, mas eu acho que assim, o velório, todo aquele rito, ajuda um pouco a acalmar um pouco todo esse sofrimento. E é bem complicado, porque eu vejo muitas pessoas, até pacientes meus, me relatando que tem medo de adoecer de coronavírus e ir para o hospital e não ver mais a família depois que foi internado. Porque justamente até as próprias visitas são proibidas pelo risco de contaminação. Então isso em si já antecipa um sofrimento muito grande, né? Realmente é difícil lidar com isso. Claro que a gente sabe que é uma situação que de uma forma ou de outra, está muito além da nossa capacidade, assim, digamos, de controle no sentido de, ou, se você se preocupar, você vai conseguir mudar, digamos assim, o andamento das coisas. A gente sabe que tem que se cuidar, mas às vezes aceitar um pouco a falta de domínio sobre a situação, no sentido da intervenção individual, ajuda um pouco a gente a saber que as coisas às vezes acontecem de uma forma diferente do que a gente gostaria, mas que a gente pode lidar com elas de uma forma relativamente saudável. Porque é aquela coisa, né? Por mais que a gente se preocupe, não depende de mim individualmente como pessoa mudar o contexto da pandemia. Claro que a gente pode contribuir como sociedade, é, com as medidas de prevenção, estimulando a questão das pesquisas e tudo mais. Mas tem aquela coisa, né? O equilíbrio entre a aceitação e a passividade, né, de alguma forma. Ou seja, talvez a gente possa ajudar no processo de psicoeducar a pessoa, Sim, trazer sim. conhecimento, trazê-la para dentro de um contexto de realidade, mostrar as limitações, mas também mostrar as Isso. possibilidades dentro do que é possível. O Denis, com relação aos idosos, a gente tem percebido, né, muitos idosos um pouco mais ansiosos, idosos, inclusive, que não tinham nem tanto hábito de sair de casa, mas começaram a partir desse isolamento social que foi imposto, terem mais vontade de sair. Principalmente quando chegou aquela primeira informação do coronavírus, que era algo que acometeria de imediato os idosos, então aquilo gerou uma comoção e um certo receio, um grande pavor desse desconhecido que a gente ainda não sabe. Como é que a gente lida com esse idoso?
que muitas vezes ele realmente está sozinho. A gente sabe que o índice de violência doméstica, inclusive, cresceu muito nesse processo de estar dentro de casa. Como é que a gente lida? Como é que as famílias podem ajudar esses idosos a passar por esse processo de uma maneira mais tranquila, Denis? Pois é, Adriana. Essa questão do isolamento, na verdade, do distanciamento, é realmente algo que chama a atenção. Como você citou, né? Pessoas que, por exemplo, não tinham muito esse hábito de sair de casa, mas a partir do momento que a gente, digamos assim, restringe a liberdade, isso tem um peso muito maior. Uma coisa é você não sair de casa porque você simplesmente não está com vontade, porque não quer sair de casa. Outra coisa é você não poder sair de casa. Isso gera uma sensação de aprisionamento. E uma coisa que, infelizmente, faz parte do envelhecimento é justamente aquela sensação de solidão, de afastamento dos familiares, então os filhos, os netos, acabam seguindo sua vida e a pessoa às vezes se sente sozinha, mesmo às vezes tendo visita, né, dos familiares, já tem aquela sensação de solidão, às vezes os pares, as pessoas, os amigos também, tem com limitações, as limitações físicas que podem vir com o envelhecimento. E aí, num contexto como esse, onde até as próprias visitações dos familiares ficam meio que restritas, piora bastante a sensação, sem dúvida, de solidão. O que a gente tem tentado estimular nas pessoas é que tente manter assim, o contato com os idosos, as pessoas da família, não necessariamente contato físico, mas o contato, digamos, afetivo. Então, você tentar fazer ligações, chamadas de vídeo, uma coisa talvez até mais frequente do que antes. Se você, por exemplo, visitava os seus pais ali uma vez por semana, no final de semana, tentar ligar todo dia, um pouquinho, conversar, para dar aquela noção, aquela sensação que você está ali, que você se importa com a pessoa. E, além disso, tem todo aquele medo da morte, o medo da questão de se deparar com a finitude da vida. Então, eu tenho alguns pacientes idosos que perderam pessoas muito próximas, com a faixa etária semelhante, com condições de saúde semelhantes. Então, a pessoa é hipertensa, diabética, e aí acabou perdendo um amigo, um irmão. E isso realmente impacta muito, assim. A pessoa acaba se deparando com a própria fragilidade. Então, algumas pessoas que, de certa forma, se sentiam seguras em relação à saúde, começaram a ficar muito assustadas. E o grande medo, né, de morrer longe da família. Eu acho que isso pesa demais também. Mas uma coisa que eu também vi muito nesse período acontecer, sabe, Denis, foi pessoas que estavam confundindo muito a questão da ansiedade. Porque nesse período, eu acredito que ninguém vai passar por uma pandemia sem ficar ansioso. Em um momento ou em Sim. outro, vai se vivenciar a ansiedade. Então, eu cheguei a perceber algumas pessoas que elas estavam confundindo sintomas de ansiedade com sintomas de coronavírus. Eu vi muitas pessoas, eu estou com Isso. coronavírus porque eu não estou conseguindo respirar. E, na verdade, elas não estavam conseguindo respirar, mas elas não caminhar sem sentir cansaço. A ausência de respiração era algo muito mais do âmbito da ansiedade, ou algumas pessoas do próprio transtorno de ansiedade, pessoas que já tinham os Isso. seus transtornos, que foi potencializado e que houve muito da confusão. Como ajudar as pessoas a identificarem que não é o corona, mas que é a ansiedade, Denison? Pois é, inclusive eu tive pacientes que tiveram um relato semelhante, pessoas que já tinham quadros ansiosos, e a gente sabe que um dos sintomas possíveis, e até bem frequentes de crise de ansiedade, é justamente a sensação de falta de ar, de que está sendo sufocado. E uma das coisas que foram mais divulgadas sobre o coronavírus é que ele poderia dar falta de ar e tudo mais. E aí eu tenho até uma paciente que ela me falou assim que ela começou a ter essas crises novamente de falta de ar, de se sentir meio doente, aquela sensação de estar doente, apesar de não ter outros sintomas. E aí ela ficava naquela grande dúvida, se ficava em casa, se ia no hospital, se ia fazer um teste, ou se era melhor não sair. E isso gerava mais angústia e mais falta de ar. A gente sempre pede às pessoas para ter um pouco de entender as reações do próprio corpo.
Uma crise de ansiedade, a pessoa tem de fato a sensação de que não está respirando, mas aquilo é algo momentâneo, é algo assim que dura poucos, digamos assim, poucos minutos, muitas vezes, e não tem outros sintomas físicos. Então a gente sabe que a COVID ela tem uma gama de sintomas físicos e dificilmente a pessoa vai ter só falta de ar. Em geral, quando a pessoa vai ter falta de ar, a pessoa já tem vários outros sintomas físicos, como a febre, a dor de cabeça, a tosse, é, aquela fadiga importante. Então, vem com vários outros sintomas, como outras doenças, né? Uma doença ela não é definida por um sintoma específico, mas de fato. E aquela, digamos assim, eu acho que é a overdose de informações, e não só de informações que, em sua maioria, são informações é, pesadas, ruins. Então, isso também afeta muito assim, a nossa saúde mental. Eu acho que até mesmo pessoas que nunca tiveram quadros ansiosos, quando começam a ver muita informação, e além de estar olhando os portais de notícias, telejornais, começam a ter uma sensação meio que de desespero, né? Em pessoas que já são mais suscetíveis, isso acaba sendo ruim para a sua saúde mental, né? Perfeito. É uma coisa perfeita. É uma coisa que eu percebi mesmo, logo no início, inclusive, que esse bombardeio de informação Isso. deixou as pessoas realmente muito ansiosas. Porque primeiro que a gente está lidando com algo que a gente ainda não sabe, temos um domínio total. Sim. Por não termos esse domínio total, essa ausência de informação traz muita vulnerabilidade. Um ponto que eu tenho também escutado, que teve um determinado aumento, e eu queria que você também tocasse um pouco sobre isso, algumas pessoas começaram a desistir, querer desistir de viver, não é? Algumas pessoas, elas começaram ou ter ideação de suicídio, ou tentativa de suicídio, ou até cometer de fato. Como lidar com isso no momento de pandemia dele? Pois é, Adriana, apesar da gente ainda não ter esse dado, porque acho que as pesquisas agora estão muito focadas, no Covid em si, na infecção, mas a gente vê que a taxa de suicídio, o índice de suicídio em países, por exemplo, como a China, ou alguns países europeus, que já estão em outro momento da pandemia, elas aumentaram muito durante esse período, infelizmente. Isso por vários motivos. Primeiro, pela piora dos sintomas psiquiátricos, pela falta de assistência, então muitas pessoas deixaram o tratamento. E aí você vê que é um ciclo, né? Então algumas pessoas deixaram o tratamento porque os consultórios pararam de funcionar e aí a pessoa não conseguiu se adaptar a teleatendimentos, ou por questões financeiras, então perderam o emprego, tiveram falência em suas empresas, e aí começaram a ter mais restrições, dificuldade de acesso à medicação, dificuldade de acesso à terapia, e também o fato do estresse de estar isolado em casa, de perder pessoas próximas. O que a gente sempre tenta recomendar é que se você perceber que alguém próximo a você está começando a ter comportamentos diferentes, ou que está mencionando coisas assim, por exemplo, tipo, não vale a pena viver, eu não aguento mais, eu vou desistir de tudo, eu quero sumir. Sempre procure entender melhor o que está acontecendo com ela e não tenha medo de perguntar se de fato já se passou algo pela cabeça dela como pensamentos suicidas. A gente sempre acha melhor que você pergunte, digamos assim, entre aspas, errado, do jeito que você souber perguntar, do que você ignorar aquele problema. Certa ideia de que se você questionar sobre pensamentos suicidas, você vai estar induzindo de alguma forma essa pessoa a pensar nisso. No final das contas, isso não acontece. A pessoa tem que se sentir até acolhida e compreendida. Porque na nossa cultura, o pensamento de suicídio, o comportamento de suicídio, ele é muito reprovado socialmente, do ponto de vista, às vezes, religioso. Então, as pessoas, às vezes, têm uma certa vergonha de falar sobre isso espontaneamente. Quando alguém questiona, a pessoa até se sente acolhida. E, claro, procurar ajuda profissional também. Alguém que possa
tomar algumas medidas de segurança, de repente fazer alguma intervenção, iniciar algum tratamento psicológico, medicamentoso. Eu acho que o pensamento suicida, ele é algo que a gente não pode negligenciar. É o tipo de coisa que a gente sempre prefere, digamos assim, pecar pelo excesso de cuidado. E, eventualmente, as pessoas podem até assim, ter ameaças de suicídio, como se diz, né, para chamar a atenção. Mas você não tem como, às vezes, ter certeza ali, da intencionalidade da pessoa. Então, a gente sempre tem que, digamos assim, ter aquele cuidado em relação a isso, um olhar mais atento. Perfeito. Teve uma pergunta agora que chegou aqui do nosso Alessandro, querido Alessandro, amigo. Quero também mandar um beijo para todas as pessoas que estão nos acompanhando, quem entrou no início. Edson Barros, um beijo para você, Milena Barros. Um querido também, o Denis Lapenda, mandou um abraço para você. Também esteve no Grande programa Denis, Casa meu grande Branca. amigo. Tassiana Franco, Roberta Machado, muita gente querida. Pena que não dá para falar com todo mundo. Mas o Alessandro pergunta se o suicídio também seria um sintoma. A ideação, desculpa, o pensamento suicídio também seria um sintoma. Um sintoma relacionado. Talvez em relação, Bem, talvez um sintoma de saúde mental. Acredito que em relação à sim, depressão, claro. talvez sim, né, Denison? Isso. A gente tem alguns dados muito significativos em relação ao comportamento suicida. Uma coisa que chama atenção é que o suicídio, ele ainda é uma das principais causas de morte em adultos jovens. E é algo que, ao longo do tempo, na maioria dos países, o índice de suicídio ele ou está estável ou está em aumento. Então, a gente não vê muito, por exemplo, a taxa de suicídio ter uma queda substancial. E é algo que a gente acaba não vendo tanto, assim, digamos, estratégias de prevenção sendo adotadas. A gente sabe que quando uma pessoa tenta suicídio, em geral, em quase 100% das vezes, isso está relacionado a algum tipo de adoecimento mental, principalmente transtorno de humor, como depressão, transtorno por uso de substâncias, como dependência de álcool, de outras drogas, transtornos de personalidade, quadros psicóticos, como esquizofrenia. Então, tem estudos que a gente chama de autópsia psicológica, que são estudos que vão se resgatar a vida das pessoas que morreram por suicídio. E se desse que em cerca de 97, 98% dos casos existia ali algum quadro de transtorno mental, de adoecimento mental, que poderia ter sido detectado, tratado e potencialmente prevenido a morte por suicídio. Então, é um tipo de morte que na sua maioria dos casos, que elas podem ser prevenidas e que, sem dúvida, talvez seja uma das formas de óbito que deixa mais sequelas nas pessoas que ficam. Então, sequelas psicológicas, traumas. Então, de fato, é algo que vale muito a pena a gente investir assim, em esclarecer as pessoas. Eu acho que assim, o maior recado em relação a isso é tentar falar sempre abertamente sobre isso, não ter receio e não menosprezar as queixas das pessoas sobre isso. Muito bom. Ô, Denis, eu fico pensando assim, será que uma das saídas para essa quarta onda tem a ver com resiliência? Será que a gente precisa realmente se reinventar, buscar essa flexibilidade, e nos adaptando a esse novo processo, ao que muita gente está falando, desse novo normal, disso que você estava dizendo, esse diferente, muitos profissionais de saúde ainda não se adaptaram ainda a essa volta, a esse movimento distinto. Será que esse processo de resiliência ele está na base desse movimento de lidar melhor com a quarta onda, Denison? Sem dúvida, Adriana. Eu acredito que a resiliência seja a chave assim, para a gente conseguir superar tudo isso. De uma forma ou de outra, momentos muito difíceis, momentos muito traumáticos, acabam gerando um certo amadurecimento na população, amadurecimento emocional,
às vezes até um amadurecimento cultural, de enxergar mais claramente quais são as coisas importantes. Então a gente acaba valorizando mais nossos vínculos, a gente acaba se voltando um pouco mais para a nossa saúde. É, eu sei que é bastante difícil a pessoa estar em casa e, por exemplo, conseguir ter motivação para fazer atividade física, para, de repente, cultivar alguns hábitos que havia deixado para trás, como leitura, ele está ali um pouco com a família, com os filhos. Mas eu acho que muita gente tem percebido o como isso é importante e que talvez tivesse deixado para trás. Então, pessoas que trabalhavam muito, com altas jornadas de trabalho, e de repente tiveram que parar e ficar em casa. Eu vejo muitos relatos assim, de pessoas dizendo assim, nossa, eu acho que quando as coisas voltaram ao normal, eu vou fazer diferente, eu vou trabalhar um pouco menos, talvez me cuidar mais. A gente vê muito isso, assim, situações, digamos, ruins, elas acontecem ao longo da nossa vida, apesar de que a gente nem sempre está preparado para elas. Mas às vezes elas ensinam muito, né? Ensinam a gente a se enxergar melhor, a de repente perceber nossas fragilidades. E eu acho que quando você consegue perceber suas fragilidades, você consegue se fortalecer de alguma forma, conseguir tentar mudar aquilo de alguma forma. É Eu acho que a importante resiliência é a chave assim, para a gente conseguir superar tudo isso. aprender a lidar com o tempo, aprender a desenvolver um Isso, pouco mais de paciência, não é? É importante isso. que consigamos ter esse momento não só para a aprendizagem do lidar com o vírus, mas para aprendermos a cuidarmos da nossa saúde mental. E esse cuidar da saúde mental está relacionado a isso que você colocou muito bem, e dar um pouco mais de tempo. Passamos tanto tempo, né, Denison, correndo, correndo, que a gente não reconhece mais, nem o nosso próprio organismo sabe mais o limite do correr. E se nós não dermos esse limite do não, do meu corpo só aguenta até aqui, eu quero trabalhar um pouco menos, eu quero parar um pouco para fazer o que é importante para mim, a vida começa a perder o sentido. Você vê dessa Sim, forma? assim, eu acho que eu posso até assim, dizer um pouco da minha experiência, né? Eu sou totalmente apaixonado pelo meu trabalho, então faço muitas coisas, então ensino, faço pesquisa, tenho consultório, enfim, estou em ambulatórios SUS, em serviços privados. E aí eu lembro que aí talvez 6 meses atrás, minha vida era completamente diferente do que é agora, né? Então eu tenho uma filhinha de um pouco menos de 2 anos, e eu lembro de ter dias, assim, de ter semanas que eu passava 2 dias sem conseguir vê-la, porque eu saía muito cedo, eu estava dormindo, quando eu chegava ela já estava dormindo novamente. Isso 2, 3 dias seguidos. E aí, depois que tudo isso aconteceu, né, assim, a gente tem ficado, eu tenho trabalhado muito em casa, então hoje eu fiz minhas consultas todas em casa, me apropriei aqui de um quarto que é do meu tio mais velho, me apropriei aqui do quarto dele, fiz aqui um escritório e fiz minhas consultas daqui. E aí entra uma consulta e outra, paro, brinco um pouco com ela, enfim, volto, sempre termino um pouco mais cedo para focar, para dormir, para ler um livro. E isso tem sido muito bom para mim. Eu acho que não só eu acho que muitas pessoas têm passado por isso e se dado conta de que às vezes as coisas assim, você se envolve tanto que vão perdendo até o significado, assim, porque você vai fazendo as coisas, digamos assim, você se empolga muito com a parte da sua vida e acaba esquecendo de outra. Eu acho que, pelo menos assim, desse meu relato pessoal, eu acho que tem sido muito aprendizado esses 4 meses assim, de pandemia. Quando começou a pandemia, eu fechei minha clínica, meu consultório, e passei a fazer todas as consultas online. Demorei um tempinho para me adaptar, agora que eu estou voltando a fazer algumas consultas presenciais mais urgentes. Mas eu já estou assim, pensando que vai ser bem diferente. Eu pretendo manter parte das minhas consultas online, manter meus horários um pouco menos cheios também. Inclusive, comecei a fazer atividade física na pandemia, veja bem, em casa, né? Que eu não conseguia fazer. Então, eu acho que tem ajudado, sabe? De certa forma, a gente. Como é importante parar para esse olhar simples, não é? Como a gente passou a Pois é, ver que o menos é mais. isso, justamente.
A internet, como sempre, a gente precisando dela, ela travando um pouquinho, mas a gente vai se É, reinventando, né, David? pois é. Mais do que nunca a gente está precisando da internet. A internet virou Isso, assim uma grande, um grande material de trabalho de todos nós. Eu, como sem você, dúvida. trabalho muito, sempre trabalhei muito, adoro o que faço. E realmente fechei a clínica, vim para cá, vou ter um consultório aqui dentro. Tem sido uma experiência rica. Eu já trabalhava online antes eu fazia os dois, porque tem alguns pacientes que moram fora do país, então eu já mantive o atendimento online. E de repente isso passou a ser 100% online, mas eu também já estou começando a voltar para um ou outro paciente que precisa muito desse presencial. Com aqueles cuidados todos que é necessário, mas muito de uma maneira muito diferente de como era antes. Sim, Uma outra coisa que eu tenho sentido é a necessidade da gente. Você falou do exercício físico, que eu já fazia antes, eu continuei sim, me exercitando, só que agora em casa. Mas eu particularmente passei a meditar muito mais. A sim, meditação tem sido um momento de muito equilíbrio que eu tenho buscado e tenho indicado muito, tanto para pacientes como para amigos, que as pessoas foquem mais na respiração, porque a meditação vai ajudar nesse equilíbrio. Então, eu acredito que para a quarta onda, uma das indicações que a gente vai trazer muito para o nosso paciente seria a meditação. Você concorda? sim. Totalmente. A meditação é muito interessante, né? Porque é algo milenar que já existe assim há muito tempo, que a gente veio das civilizações mais orientais e que aos poucos a gente foi incorporando e a própria psicoterapia, a própria ciência foi estudando e vendo que de fato a meditação tem impactos muito positivos na nossa saúde mental. Então, acho que a meditação ela não é só para aquela pessoa que já tem algum problema de saúde mental, de fazer algum tratamento, mas até como exercício, né, de autocontrole, de autorreconhecimento. Então, à medida que você vai aprendendo a respirar, isso é uma coisa engraçada, né, que a gente às vezes tem que aprender a respirar bem e entender as nossas sensações físicas. Inclusive, a gente percebe que pessoas que são muito ansiosas e que têm crise de ansiedade, elas têm uma certa dificuldade de perceber as suas sensações, de ter uma interpretação um pouco distorcida das sensações físicas. Então, aquela coisa de começar a prestar atenção se está respirando bem e achar que não está puxando o ar direito, vai ficando um pouco mais nervosa, já começa a sentir um pouco de formigamento pelo corpo, e aí aquela coisa vai gerando um ciclo que vai, de fato, se autoalimentando e desencadeando mais ainda quadro de ansiedade. A questão também da meditação, que a gente tem a oportunidade de exercitar aquela, aquilo que a gente chama de atenção plena, de tentar viver aquele momento, tentar deixar a mente um pouco mais assim, Mindfulness, né? mais limpa, digamos assim, conseguir selecionar um pouco mais os pensamentos e perceber os pensamentos como fenômenos que vêm, que vão, que vêm, que vão. Os pensamentos eles ganham a importância que você dá a eles, né? Então, uma preocupação ela se torna algo limitante à medida que você a valoriza de alguma forma. Então, acho que isso uma coisa interessante também. Perfeito. E lembrar, né? Sempre que a gente puder lembrar que, como é a cognição, quem vai regular as nossas emoções, a gente tem que lembrar que muito do que a gente está pensando não necessariamente vai acontecer, mas muito do que a gente pensa, a gente sente. Então, eu posso pensar em alguma coisa, eu posso pensar, o coronavírus vai demorar X tempo. E eu estou errada quanto a esse pensamento. Porém, eu vou sentir o impacto daquele pensamento. Então, é muito importante que as pessoas cuidem mais dos seus pensamentos, porque se a cognição regula a emoção, a gente precisa ter praticar mais esse pensamento socrático, se questionar mais em relação aos seus pensamentos. De onde estão vindo esses pensamentos? Qual o sentido desses pensamentos? E também qual é a evidência, se eles têm ou não algum tipo de evidência. Porque muitas Sim, vezes as pessoas estão naquela dúvida, fortalecendo as suas ansiedades,
E no momento em que elas saem daquela distorção, elas reestruturam essa cognição, essa ansiedade, ela calma, ela equilibra. E às vezes a pessoa nem precisa entrar em tanto desespero como a gente tem visto pessoas entrando, né, Denison? Pois é, eu ouvi uma coisa hoje que me chamou muita atenção. Uma das consultas que eu estava fazendo, a paciente que tinha alguns problemas de saúde física, pressão alta, diabetes, problema cardiovascular, ela me dizia, doutor, hoje, não, assim, há um mês atrás, quando as coisas estavam bem ruins em relação à pandemia, eu falei à minha família que se eu adoecesse e ficasse grave, eu não queria ir para o hospital, eu queria morrer em casa. E aí você vê assim, um grau de distorção do pensamento que a ansiedade causa, né? Então, a pessoa já considerar muito provável ela adoecer, ficar grave e ir para o hospital e não ver a família e morrer. Isso sem ter absolutamente nenhum sintoma, enfim, sem estando em casa, tomando todos os cuidados. E como esse pensamento gera sofrimento na pessoa, né? Como pensar sobre isso é danoso assim, para as emoções. Perfeito. Isso que você colocou, a saúde mental sofrendo os impactos da economia. Uma das distorções que eu vi muito foi as pessoas começarem a desacreditar do seu próprio potencial profissional. Pessoas Sim, acreditarem, eu não vou mais conseguir emprego, eu sou realmente um fracasso, eu não sou capaz. Isso não passava nada mais do que referência às crenças que precisam ser trabalhadas, exatamente. e as distorções que essas crenças iam fazendo, movida por quem? Pela grande, que eu costumo chamá-la de amiga, pela grande amiga ansiedade. Que a gente Sim, precisa realmente lidar com essas preocupações, esses sim, pensamentos preocupantes que às vezes vão tomando um teor tão gigante na cabeça da pessoa a ponto delas não conseguirem dormir. A gente deve ter sim. mais ou menos ainda uns 10 minutinhos. Eu queria fazer uma outra pergunta antes de irmos para a consideração final. O Denis Lapenda entrou e eu lembrei. Uma queixa que eu tenho Do sono. escutado é muito transtorno de sono, Denis. Assim, por mais que a gente fale da higiene do sono, da psicoeducação do sono, mas assim, eu vi muito isso em adolescentes e perderam um pouco o sentido. Aquela rotina de sala de aula, que não tem mais. Não tem mais assim, porque tem colégios que estão fazendo assim, aulas Isso. que a aula começa às 9 horas hoje, amanhã começa às 8, depois de amanhã. Então não tem aquela rotina tão fixa. E o adolescente, a criança, eles perderam um pouco a sua, de verdade, a sua rotina, o seu espaço, o seu contato com os amigos, uma vez que essa socialização é tão fundamental para a formação psíquica do ser humano. E aí eu tenho visto muita queixa de sono, Denison. Eu quero que você Sim. poderia falar sobre esse movimento do sono. O que a gente pode ajudar? As pessoas que estão aí acompanhando podem se sentir ajudadas com essas orientações do sono. Pois é. O sono, ele é muito sensível a várias alterações mentais, alterações é, físicas. Então, em boa parte das vezes, a gente vê que a insônia, a dificuldade de dormir, é o primeiro sinal de que algo não está bem, ou no corpo ou na mente. Então, por exemplo, a gente percebe que pessoas que você tem uma mudança na rotina, justamente o fato de adolescentes não tá indo para a escola, estão dormindo um pouco mais tarde, e aí acordam mais tarde, ou dormem durante o dia. E aí você vê que, às vezes, a mudança do hábito gera toda essa perturbação. Então, a própria ansiedade, ela tem um impacto muito grande sobre o sono. Existem algumas recomendações gerais, né, para melhora do sono e algumas recomendações especificamente para esse momento. A gente sempre recomenda medidas que a gente chama de higiene do sono. São alguns ajustes comportamentais que podem ter um impacto muito grande em relação ao sono. Por exemplo, a atividade física, a gente sabe que ela tem um impacto muito grande na qualidade do sono, então a atividade física regular, nem que seja assim, meia horinha por dia, se possível durante o dia, né, porque à noite algumas pessoas se sentem muito ativadas quando fazem atividade física. Isso tem um impacto enorme sobre a qualidade do sono.
Os horários, tentar seguir mais ou menos horários regulares, e ter um horário para dormir, um horário para acordar. Então, é porque algumas pessoas vão dormindo assim, na hora que der sono eu vou para a cama e deito, então eu vou ficar assistindo televisão até dar sono. Aí um dia eu dormo de meia-noite, outro dia eu dormo às 11, outro dia eu dormo às 2. Isso não é bom para quem tem problema de sono, porque o cérebro ele vai meio que se condicionando a saber que aquele horário é o horário de dormir. É o que acontece com a gente, que a gente está naquele ritmo de trabalho, tem que acordar cedo, e aí entra de férias e na primeira semana acorda no mesmo horário que a gente acordava quando estava trabalhando, porque o cérebro ele meio que se condiciona. O ambiente, eu acho que o ambiente de dormir tem que ser um ambiente quase sagrado, então tem que ser um ambiente silencioso, com pouca luminosidade, reservar aquele lugar para dormir. Então, se você ali vai estudar, evitar ficar na cama estudando, lendo, assistindo televisão, deixar para ir para a cama na hora de dormir, para o cérebro aprender que aquele é um ambiente de dormir. E aí, uma dica que talvez se aplique muito ao momento é evitar estar vendo notícias sobre a pandemia antes de dormir, porque aí você já passou o dia um pouco mais assim ansioso, e aí antes de dormir você vai dar uma olhadinha ali no celular, vai dar uma olhadinha em algum jornal, e aí você vê a quantidade de mortos, todos aqueles problemas causados pela pandemia, e aí, às vezes vai dormir cheio de preocupações, tem pesadelos, tem aquele sono menos satisfatório. Isso tem impactado bastante a saúde mental das pessoas. E a questão da rotina, mesmo a rotina da gente estando bem diferente, é importante a gente tentar criar um cronograma, mais ou menos o horário de fazer as coisas, o horário de dormir, o horário de acordar. Criar uma rotina, nem que seja uma rotina, digamos assim, que eu digo um pouco artificial, que não é imposta pelas obrigações externas que você está criando. Isso ajuda bastante. E às vezes isso é suficiente para que o sono melhore. Perfeito. E às vezes pequenos rituais, não é? Aquele ambiente do dormir, com aquele cheiro que a pessoa gosta de ter, aquele cheirinho que a Sim. pessoa já vai se condicionando que é hora de dormir, aquela roupa confortável para dormir. E o jovem, a criança, o adolescente, eles estão muito na tecnologia. E essa tecnologia ela influencia um pouco nessa questão do transtorno. Então é importante, eu gosto muito da sua fala, de fazer de tudo para criar uma rotina, ainda que dentro de casa, uma rotina que não seja aquela rotina que a gente já está acostumado, que a gente aprenda a lidar com essa nova forma de viver. Eu queria agora Isso. aproveitar e te pedir para fazer as suas considerações finais, não é? E mais uma vez agradecer por esse momento, mas queria que você fizesse as considerações por esse nosso bate-papo de hoje, Davidson. Qual a mensagem que você deixa para os Acho que o queridos tempo internautas? voou, não foi? Assim, foi muito rápido, né? Assim, é uma hora que passou bem rápido. Eu acho que quando a gente está falando de temas interessantes, assim, sempre passa rápido. Bem, pessoal, gostaria muito de agradecer essa oportunidade. É, sempre assim, quando for conveniente, eu posso sempre vir de novo. Eu gosto muito dos nossos bate-papos, Adriana. E é muito bom, assim, ver também que as pessoas interagem, as pessoas mandam perguntas. é, e a gente sabe que, apesar de, às vezes, existir uma certa carência em relação a informações sobre saúde mental para a população, as pessoas se interessam. Quando a gente traz esses assuntos, as pessoas perguntam, as pessoas querem saber, porque é algo que está na nossa vida. É, se vocês forem perguntar, sempre vai ter ali algum amigo, alguém da sua família, ou até mesmo você que passou por situações difíceis e que muitas vezes optou por não procurar ajuda, enfim, por medo de estigma ou de preconceito. Não tenham medo, assim, quando vocês acharem que não estão bem, que algo está errado, procure ajuda. Eu acho que é sempre melhor a gente procurar, por exemplo, um profissional que diga assim, olhe, não precisa usar uma medicação, ou isso é uma coisa situacional e tudo mais, do que a gente simplesmente, é, enfim, tentar por conta própria negligenciar aquilo ali. E Muito sempre bem. preste atenção na sua saúde mental. A saúde mental ela é fundamental. Assim, sem a saúde mental, nada funciona. Nada funciona. Eu costumo dizer que isso aqui é padrão ouro. E quem Ah, conseguir é. manter, quem passar por essa pandemia com isso aqui em equilíbrio, cuidando desse processo mental, vai ter muito mais chance de lidar com o porvir.
Eu quero Sim. agradecer muito a você, dizer que eu também gosto demais do nosso bate-papo. É sempre muito Ótimo. agradável, tem muito de conhecimento, de construção e de grandes esclarecimentos. Eu quero deixar a minha gratidão também a todas as pessoas que nos acompanharam, deixaram uma mensagenzinha carinhosa, chamaram outros amigos que nos acompanharam 1 minuto, 2, 1 hora, não importa o tempo, mas que principalmente abriram a porta das suas casas e a porta dos seus corações para estar conosco nessa noite de terça-feira. Gratidão a você, Benção. Espero que em breve, quando Obrigado. voltarmos ao Tarja Branca, ao estúdio, você mais uma vez possa estar lá Com conosco certeza. para maiores esclarecimentos. Até a Com próxima live, certeza. que você será Até a convidado, próxima. sim. Gratidão e que as pessoas cuidem, sim, da sua saúde mental. Saúde mental é padrão ouro. Bora levar as dicas de exercício físico, criar rotina, ter cuidado com as informações, sentir que tem algo que não está bom em si mesmo ou em alguém que está perto. Bora pedir ajuda. O psiquiatra e o psicólogo, o profissionais da área de saúde estão aí para que a gente possa sair dessa situação de transtorno, de tristeza e lembrar, procurar psiquiatra, procurar psicoterapeutas, psicólogos, não é uma questão de loucura. Loucura é não buscar trabalhar e buscar seu equilíbrio. Um beijo para todo mundo, um beijo grande para você. Até a Beijão. próxima. Beijo. Até mais. Obrigado, viu? Boa Tchau, noite. tchau.